Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Plante a semente da fé no coração de quem você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mensagem para o dia 17 de fevereiro. A herança da fé. Sede bendito, Senhor, Deus de nossos pais, digno de louvor e eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do alto louvor e de eterna exaltação. Daniel 3, 52. A herança da fé é o grande legado que uma pessoa pode passar para a outra. Vejo tantos pais tentando criar financeiramente uma redoma ao redor dos seus filhos. Isso é importante para manter a dignidade humana, mas esse não deve ser o objetivo primeiro. Disse o meu filho Jesus que é preciso juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os consomem, não os corrói. O maior tesouro que podemos presentear a alguém que amamos é o testemunho da fé, pois este testemunho despertará no outro o desejo de buscar o dom da fé. Palavra-chave: dignidade. Eu sou mãe. E enquanto mãe, eu me preocupo com a formação do meu filho. Porém, eu não posso me preocupar com partes da formação do meu filho. O meu filho, ele não é feito em blocos, ele é um ser humano completo. Logo, precisa ser olhado na sua completude, na sua complexidade e em todos os âmbitos. Se eu me preocupar só com o hoje, talvez dê a entender de que eu não tenha uma projeção de futuro para ele. E não, eu tenho uma projeção de futuro para ele. Então eu não posso pensar apenas no hoje. Então, quando eu busco ensinar algo para o meu filho, e hoje eu cobro aquilo que eu ensinei ontem, e semana que vem eu vou tocar nesse assunto de novo, eu tenho uma ideia de continuidade. Porque afinal de contas, a vida do meu filho, se assim Deus permitir, não será apenas hoje, será amanhã também, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e Deus permita que ele tenha longos anos nessa terra. Eu tenho que me preocupar em prover o que ele precisa hoje. Domingo passado, por exemplo, meu filho teve um quadro febril. Então, o que nós fizemos? Agimos pontualmente, tá? Com febre? Era domingo, vamos atrás de uma medicação. Perguntamos para ele se ele estava sentindo algo mais, se era mais do que apenas uma febre, se esse seria o caso ou não de levá-lo a um pronto atendimento, por exemplo. Não, ele disse que era só a febre. Aí nós pensamos, deve ser essa virada de tempo, que às vezes tá muito calor, de repente dá aquela chuva, à noite a gente, graças a Deus, né, tem o ar-condicionado no quarto, e crianças, sabe, às vezes não se cobre como deve. Então, pode ser algo assim. E os próprios médicos orientam, né? Não é na primeira febre que você precisa levar ao médico. Ele já é grandinho, ele já sabe falar o que ele está sentindo, ele não é um bebê, né? Quando é bebê, aí sim pode levar, imagino que deva se levar logo de início. Mas ele falou que era só aquele mal-estar que a gente sentia, né? Que ele estava febril e não tinha dor nenhuma. Então, vamos só medicar a febre, apesar que febre é sintoma, não é doença. Então, ela é sintoma que tem alguma coisa errada, alguma coisa já desajeitada. Mas, enfim, passou. Graças a Deus não era nada. Ele, né, tá bem.
Hoje é terça-feira e ele tá tranquilo. Ontem não teve febre nem nada. Então, assim, tem coisas que são pontuais ali naquele momento, mas nós temos que pensar no depois. Os pais, enquanto os provedores da casa, aqui em casa é o meu marido que é o provedor da casa, ele tem que assumir as contas, né? Projetando ali o pagamento dessas contas, fazendo a aquisição daquilo que a gente precisa, mas ter a consciência de que mês a mês ele precisa ter uma reserva. Sim, tá tudo muito caro, mas se a gente abre mão de certos confortos, de certas regalias, a gente consegue guardar um pouquinho esse mês, um pouquinho no outro mês. Por quê? Porque sempre pode acontecer dessas coisas inusitadas de uma hora um fica doente, uma hora um carro estraga. Então nós precisamos estar abertos a esses improvisos. E se eu gastar tudo o que eu ganho com as minhas despesas do mês, eu nunca vou ter nem mesmo para ajudar outras pessoas que possam, à minha volta, precisar de ajuda, né? E isso é uma consciência de continuidade de vida. Eu recebi o meu salário, no caso, meu esposo recebe o salário, não é só aquele mês. Teremos outros dias para viver, outros dias para comer, outros dias para precisar. Às vezes nem é prevendo comprar o remédio, às vezes apenas um suplemento, às vezes apenas nos reservarmos de ficarmos doentes. Enfim, na fé, na vida de um cristão que tem os olhos voltados para a fé, ele não pode pensar só no hoje, ou só no agora, ou só nesse mundo. Se é cristão, eu não estou falando que o mundo inteiro tem que fazer isso, estou falando com cristãos. O cristão ele tem que lembrar que tem uma vida eterna. O cristão ele tem que lembrar que existe um Deus que está acima de nós. Então, a minha preocupação entre as coisas que vão estar na minha consciência, no meu rol de preocupação, tá sim, a alimentação, a saúde, o lazer, o bem-estar, mas também a parte religiosa. Então, eu me digo católica e não levo meu filho à igreja. Eu sou católica e não batizo o meu filho logo que ele nasce, deixo ele ficar grande para ele escolher qual igreja que ele quer. Gente, quantos pais e mães colocam os filhos por indicação médica, por um fator de saúde, numa mesa de cirurgia? E nós sabemos que toda cirurgia tem riscos, mas os pais, juntamente com a orientação médica, julgou que era importante, ainda que tenha riscos, mas é para remediar um mal maior, é para corrigir alguma coisa. E então os pais colocam esses filhos numa mesa de cirurgia. Então os pais decidiram por essa criança. Essa criança não tem autonomia, mas alguém precisa decidir por ele. Quantos pais dão refrigerante para o filho? É polêmico, né? Mesmo sabendo que aquilo não contribui em nada para a saúde. Ah, mas é gostoso. É gostoso. Mas faz algum bem para o nosso corpo? Não, não faz. Vai chegar numa idade, e infelizmente, há um tempo atrás, problemas como diabetes, por exemplo, só se dava em pessoas de idade, né? Hoje, crianças estão ficando diabéticas, crianças estão ficando obesas, mas os pais sempre escolheram os alimentos que dão aos filhos. E hoje, mesmo com o avanço da ciência, mesmo a medicina explicando, orientando, falando, isso faz mal para a saúde, isso em excesso faz mal para a saúde, desgasta ossos, inflama o organismo.
exige demais do funcionamento e mesmo assim os pais escolhem dar esse tipo de coisa para os filhos. Estou aqui militando pelo que se dá ou não dá para os filhos, eu só quero que nós tenhamos consciência das coisas. Tudo o que nós fazemos para os nossos filhos, tudo aquilo que nós oferecemos para eles porque nós acreditamos que é bom. Por que que um pai e uma mãe dá refrigerante para a criança ainda pequena, ainda no colo? Porque o pai e a mãe julga que o refrigerante é muito palatável, ele é gostoso na boca, então ele oferece o refrigerante para a criança. Tudo bem? Tudo bem? Eu não ofereci para o meu e o meu filho com 8 anos não toma refrigerante. Tudo bem. Se o seu filho toma, tudo bem. Porém, o que que eu estou dizendo aqui? Qual é a linha de raciocínio que eu quero de verdade construir? O que eu quero construir aqui é uma linha de raciocínio falando de coerência. Então, nós acreditamos que é melhor a gente dar um nome para a criança e toda vez que eu falar Luiz Henrique, meu filho sabe que é com ele que eu estou falando. Você, toda vez que você falar João, Érica, Cláudia, Adriana, não sei, o teu filho vai saber que é com ele que você está falando. Melhor do que ele deixar ele crescer e depois ele escolher um nome que ele achar que é bonito, que tem a ver com ele. Você escolheu o nome para não ficar chamando ele apenas de menino ou menina, assim, de um termo geral. Aí seu filho ficou doente. Você acreditou que o melhor seria dar um remédio caseiro. No outro momento, você viu que seu filho não está bem, você acreditou que o melhor era colocar ele dentro do carro, sair correndo e ir lá para o hospital. Você tomou inúmeras atitudes nas quais, na sua cabeça, você escolheu que era o melhor. Eu não estou aqui para dizer o que é melhor, o que é pior para o seu filho. Eu não tenho esse direito. Mas o que eu quero aqui é tenhamos coerência. Se eu me digo cristã, eu preciso falar de Cristo para o meu filho. Se eu me digo católica, eu preciso frequentar a igreja, eu preciso, no mínimo, ir na igreja aos domingos, participar da missa inteira, chegar antes do padre entrar, né, fazer a procissão de entrada, antes do Em Nome do Pai, que começa a Santa Missa, e sair depois que o padre diz, vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Eu estarei dando testemunho, estarei levando o meu filho a viver aquilo levando o meu filho a praticar aquilo que eu digo que eu sou e que eu acredito. Eu sou cristã católica, logo eu tenho que ir à Santa Missa. Eu sou cristã católica, logo eu tenho que falar da Trindade, falar de Nossa Senhora, falar da intercessão dos anjos e dos santos, falar da busca dos sacramentos. Meu filho, eu preciso colocá-lo na catequese, agora ele já vai trocar de fase. Então, assim, o que eu estou falando sobre coerência de vida? Coerência de vida. Quem é do Palmeiras não veste camisa do Corinthians. E quem é do Corinthians não veste camisa do Palmeiras. Não é verdade? Então, cristão tem que vestir a roupa de cristão. Tem que ser cristão não é ir num estádio de futebol, por exemplo, num dia tal por um campeonato. Não. O cristão é diferente de um torcedor de determinados times. Ser cristão é uma condição de vida, uma opção que nós fazemos diariamente. O palmeirense, o corintiano, o flamenguista, o santista, ele pode vestir a camisa só no dia do jogo, mas provavelmente no dia a dia ele vai vestir essa camisa também. E quando alguém falar de time, falar de futebol, tá ele lá defendendo o Mengão. E tudo bem.
Ele está sendo coerente, porque afinal ele torce para o Flamengo, ele vai defender o Mengão. Tudo bem, não tem estranheza nenhuma nisso. A estranheza é quando alguém se diz cristão e resolve deixar que o filho se batize quando achar que deve, que o filho siga a igreja que ele achar que deve. Isso aí não tem coerência. Isso aí está faltando de entendimento dos pais, passando para os filhos uma confusão. Não é verdade? É lícito que nós levemos as crianças a estudar, a pensar numa profissão no futuro. Nós também fazemos as nossas reservas para tentar ter um patrimônio também, porque não, para auxiliar na vida desse nosso filho, dar a ele confortos nesse momento, dar a ele a tranquilidade de que, se fica doente e qualquer um de nós fica doente, possamos comprar a medicação que ele precisa. Vamos nos esforçar. Tem um SUS que disponibiliza remédio? Tem, mas nem sempre tem remédio nesse SUS. Então, nós, enquanto pais, não podemos colocar os filhos no mundo, esse Deus, receber esses filhos que Deus nos dá tão prontamente e deixarmos aí à mercê do que o SUS pode dar, do que a escola pode oferecer, do que o político esse vai dar, do que não, nós temos que prover isso, ensinando aos nossos filhos que nós devemos correr atrás das nossas necessidades, dos nossos sonhos, das nossas, dos nossos prazeres, das nossas alegrias, que são úteis ao dia a dia. Porque sim, ir passear, ir, sei lá, dar uma voltinha no shopping, ir num parque de diversão, são lazeres muito importantes também para a nossa saúde. Faz bem para a nossa cabeça, para o nosso coração, termos essa dose de prazer que, licitamente, ordenadamente, nos farão bem. E lembrando que quando a gente levanta cedo, vai trabalhar, ou quem trabalha à noite, eu tenho um compadre que trabalha à noite, a escala dele é à noite lá na empresa. É, quando você vai trabalhar, você está dando testemunho de que é trabalhando que se consegue as coisas. Então, não se esqueça de dar o testemunho completo. Sai de casa para ir para o trabalho não reclamando, não blasfemando, não reclamando de barriga cheia, porque tem muita gente desempregada e querendo trabalho. Se o trabalho que você está não tem te feito bem, se organize para mudar de trabalho. Mas saia de casa agradecendo a Deus por ter esse trabalho, chegando em casa, comente com as crianças, com os filhos, principalmente, que você é agradecido por esse trabalho. Se em algum momento seus filhos, porque criança, eles estão construindo os conhecimentos e a visão de mundo deles, vê que você chegou às vezes sujo, às vezes cansado, aconteceu, né, algum problema lá no trabalho, e ele emitiu uma opinião ruim em relação ao trabalho, lembre-se de conscientizar. Filho, ruim é ter conta para pagar e não ter dinheiro. Ruim é ter boleto vencendo e não ter dinheiro. Ruim é ter um filho doente e não poder ir à farmácia e comprar uma medicação para ele. Agora, trabalhar é bom. É cansativo, sim, mas é bom, é necessário. O trabalho dignifica o homem, já é dito isso. Mas o homem, ele tem uma realidade espiritual também. Então, não é só nessa terra. O nosso trabalho não é só para ganhar o pão, é para ir atrás também de ganhar o pão da vida, é para ganhar também a nossa salvação. Por quê? Deus disponibilizou a salvação para nós, o direito a irmos um dia morarmos no céu. Com o sacrifício de Jesus, todos nós temos direito. Porém, nós temos que demonstrar a Deus que nós queremos.
O céu não é uma porteira aberta que entra quem quiser. Sim, de certa forma entra quem quer, mas quem quer de verdade. Quem quer ir para o céu, quer ir para a igreja hoje. Quem quer ir para o céu tem compromisso com Deus hoje. E isso nós vamos criando os nossos filhos testemunhando isso. Se eu quero um dia ir para o céu e lá eu irei louvá-lo eternamente, hoje aqui nessa terra eu já tenho que ir, ó, afinando a garganta. Vamos preparar esse gogó aí para louvar a Deus a plenos pulmões. Mesmo que a alma não tem pulmão, mas aqui a gente tem, então a gente vai cantando a plenos pulmões. Não limitemos o nosso viver às realidades terrenas, porque nós somos cidadãos do céu. Como cristão, o mínimo de lógica, de coerência é pensarmos no céu, levarmos os nossos filhos para batizar o quanto antes, colocarmos nossos filhos na catequese, irmos à Santa Missa, participarmos no mínimo do preceito, que é ouvir as missas inteiras nos domingos e festas de guarda. Então, levemos os nossos filhos a pensar no céu. Se você cria o seu filho para o céu, você vai ensinar a ele a dizer sempre a verdade, o valor do trabalho, o valor de ser honesto. Não pegue o que não é seu. Se você pediu, agradeça, seja generoso de coração. Se você viu uma pessoa precisando, você ajuda. Quando você tem esse olhar voltado para a eternidade, você vai criar um filho honrado, honesto, digno um dia de ir para o céu e que com toda certeza se dará muito bem nessa terra. Agora, se você não cuidar desse lado espiritual, dessa parte, desse tesouro espiritual que é a vivência da fé, infelizmente, seu filho será cooptado pela concorrência, que tem um monte aí de gente. Eu estou falando concorrência, mas não estou falando de igreja, não, tá? Estou falando de concorrente mesmo, aquele lá das profundas, aonde vai ensinar o seu filho a mentir, o seu filho a trapacear, vai ensinar o seu filho que pode fazer bullying com os outros, que pode rir das necessidades especiais de outras pessoas, ou seja, se você não ensinar o que é bom, o que é correto, o que é honesto para o seu filho, infelizmente no mundo tem muita gente aí super disposto a ensinar coisas erradas. Nós temos que nos preocupar com a dignidade dos nossos filhos, hoje, amanhã e sempre. E com essa dignidade de filho de Deus, não apenas nos preocuparmos com as necessidades humanas nessa terra, prover o que beber, o que vestir, o que comer, os remédios, não. Tenhamos que pensar na dignidade completa, que é de corpo e alma, que é nessa vida terrena e é na vida futura, que é a vida eterna ao lado de Jesus, dos anjos e dos santos, contemplando a Deus face a face, naquele céu maravilhoso que todos nós ansiamos. E se nós não ansiamos ainda, tem algo de errado, né, cristão? Precisamos desejar o céu. Para desejar o céu, não tem como não desejar a santidade. A Bíblia fala que o céu, que para entrar no céu temos que passar por uma porta estreita. Não será de qualquer jeito. Temos que nos exercitar e não é na academia. A academia é bom, é muito importante, mas temos que exercitar as nossas virtudes para que a nossa alma esteja de acordo com os requisitos para ir para o céu. O céu não é bagunça. A salvação não é de qualquer jeito. Pensemos na dignidade completa. Quem ama de verdade, segundo os princípios cristãos, quem ama de verdade deseja o céu para o outro. Desejemos o céu para os nossos filhos, ensinando, corrigindo, dando exemplo
todos os dias. Palavra-chave de hoje: dignidade. Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama.